Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Leonardo Higashi, endocrinologista e nutrólogo da Clínica Higashi, e hoje nós vamos conversar sobre Covid e alteração na tireoide. Então vem comigo! Para falar sobre esse assunto, eu vou responder uma pergunta da Tati que me mandou através das redes sociais, onde a Tati fala o seguinte: Doutor, infelizmente eu tive Covid ano passado e depois disso a minha vida mudou. Fiquei com dor de garganta e ouvido por meses, ansiosa, dormindo mal e um cansaço insuportável. Agora, recentemente, descobri que minha tireoide está desregulada. Estou com muita queda de cabelo. Me ajuda? Tati, eu não tenho como ter certeza do seu diagnóstico, porque não estou te examinando, nem vendo seus exames, mas pela sua história, pode ser que você tenha tido uma coisa que nós chamamos de tiroidite pós uma infecção viral. A tiroidite subaguda ou tiroidite pós uma infecção viral, ela está relacionada a vários vírus, inclusive ao SARS-CoV-2, que leva a doença Covid-19, que pode levar uma inflamação na região da tireoide que gera dor, podendo ou não irradiar para o ouvido, onde ocorre como uma liberação excessiva de hormônios tiroidianos na circulação. Essa liberação de hormônios excessivo na circulação pode levar a um quadro compatível com ansiedade, insônia, irritabilidade, fadiga, inclusive também posteriormente levar a uma deficiência de hormônio tiroidiano, levar a um hipotireoidismo, podendo ser transitório ou até mesmo permanente, dependendo de cada caso. Nos últimos meses, vários estudos estão sendo publicados chamando a atenção da relação entre o Covid-19 com alterações na tireoide. E por que isso ocorre? Isso ocorre porque o SARS-CoV-2 ele entra dentro do seu corpo através de um receptor chamado de ECA2. Esse receptor ele está hiperexpresso em algumas situações, como por exemplo pessoas com comorbidades, diabetes, hipertensão, em pessoas mais idosas, mas ele é hiperexpresso em alguns órgãos, como por exemplo o pulmão e a tireoide. Por isso que estão se chamando muita atenção da relação entre a infecção do Covid com distúrbios da tireoide. E o que acontece? O que acontece é que o próprio vírus ele pode ter uma ação na própria tireoide, levando a uma inflamação, ou no eixo hipotálamo-hipófise tiroidiano, ou a hiperinflamação que ocorre em alguns casos, principalmente nas formas graves, devido à liberação excessiva de interleucina 6 e TNF-alfa. Isso também pode gerar um distúrbio da função tiroidiana, principalmente diminuindo os níveis do hormônio ativo, como por exemplo o T3. Então a infecção por Covid-19 pode levar a algumas alterações na tireoide, como por exemplo a tireotoxicose, que seria excesso de hormônio tiroidiano, geralmente ocasionada pelo excesso de liberação de hormônio tiroidiano devido à inflamação que ocorre na tireoide, uma tireoidite. Mas também pode levar a um hipotireoidismo, sendo um hipotireoidismo que seria deficiência do hormônio tiroidiano, podendo estar relacionado diretamente um hipotireoidismo primário, ou seja, da própria tireoide, ou do eixo que regula o hormônio tiroidiano, como por exemplo o eixo central, o eixo hipofisário. E existe uma outra situação que chama síndrome do eutiroideu doente, que geralmente está relacionado à hiperinflamação devido aos fatores da interleucina 6, do TNF-alfa e do estresse oxidativo, que leva a uma disfunção tiroidiana fisiológica devido a um estado hiperinflamatório. Estudos sugerem que essas alterações tiroidianas podem ser bem frequentes. Um artigo publicado por um grupo italiano analisou 287
internamentos consecutivos, onde foi demonstrado que pelo menos 20% dos pacientes tinham alguma alteração tiroidiana de tireotoxicose e pelo menos 5% dos pacientes apresentavam hipotireoidismo durante o internamento por Covid-19. Eram pacientes que não eram extremamente graves, eles não estavam na UTI, mas eram pacientes que necessitavam de internamento. Ou seja, sugerindo que essas alterações podem ser bem comuns se for bem investigado. E qual então seria o tratamento da tireoidite pós uma infecção viral, como por exemplo o caso que parece ser o da Tati? O tratamento, por exemplo, para dor na região cervical, na dor na região tireoidiana, geralmente é com o uso de anti-inflamatórios, porém ser anti-inflamatórios não esteroidais, como por exemplo o AS, ou também até mesmo o uso de anti-inflamatórios esteroidais, como por exemplo os corticoides, com uma efetividade boa e ajudando muito nesse incômodo que ocorre na região cervical. E já, muitas vezes, a tireoidite ela tem uma fase de hiperliberação de hormônio tireoidiano, onde você tem que usar alguns medicamentos que, para conter esse estado hiperadrenérgico, que gera, geralmente, insônia, taquicardia, irritabilidade, e, posteriormente, tem uma fase que geralmente ocorre um hipotireoidismo, que muitas vezes tem que fazer uma suplementação de hormônio tireoidiano nessa segunda fase, porque essa fase ela pode ser transitória ou permanente. Já em relação à queda capilar, tanto o excesso de liberação tireoidiana como a falta de hormônio tireoidiano pode contribuir para a queda capilar. Outro fator que pode contribuir muito para a queda capilar é que todo o estado pós-infecção, todo o estado hiperinflamatório gera um consumo excessivo de micronutrientes, como por exemplo vitaminas e minerais. Um exemplo, ferro, zinco, selênio, cobre, vitamina B12, outras vitaminas do complexo B. E é muito importante, se isso está te incomodando muito, é você fazer a checagem dessas vitaminas, que a suplementação, dependendo, pode ser necessária também para te ajudar a melhorar esse processo de queda capilar. Então é isso, pessoal. O Covid-19 pode estar relacionado com distúrbios tireoidianos. Mais comumente leva a uma tireoidite, podendo levar a uma tireotoxicose, mas também a outros distúrbios como, por exemplo, o hipotireoidismo. Parece não ser tão incomum os distúrbios tireoidianos se for bem investigado. Você sempre vai precisar do auxílio de um médico para analisar todo esse processo e assim minimizar os efeitos de uma possível alteração tireoidiana. Até a próxima e muito obrigado.